Imagine carregar um segredo por 40 anos. Um segredo tão pesado que foi enterrado junto com a dona. No dia do velório da minha bisavó Ana, em 1985, o clima estava pesado. Mas não era só tristeza o que sentíamos naquela sala antiga. Era uma curiosidade silenciosa que pairava no ar. Antes de fecharem o caixão, ela tinha deixado uma ordem expressa, escrita com a mão trêmula em um papel de pão que minha mãe guardou como se fosse uma joia. O bilhete dizia: "Coloquem a caixa de madeira nos meus pés e que ninguém ouse quebrar o lacre de cera vermelha antes do ano de 2025. Nós obedecemos. A caixa foi retirada do caixão no último momento e guardada no fundo de um armário, entre lençóis com cheiro de naftalina e o esquecimento do tempo. Muitos na família achavam que era ouro ou joias antigas. Outros diziam que eram escrituras de terras perdidas. Mas quando o ano de 2025 chegou, e nós finalmente quebramos aquele lacre de cera ressecado pelo tempo, o que encontramos lá dentro fez minha mãe cair de joelhos chorando. Não era dinheiro, não era ouro, era um aviso. Na primeira página de um caderno de couro velho, caindo aos pedaços, estava escrita uma profecia que descreve exatamente a sua vida hoje. Ela escreveu com uma clareza assustadora: "Eu vejo um tempo vindo onde o homem terá tudo, mas não terá paz. Onde a noite não servirá para dormir, mas para pensar. Onde o coração vai bater na garganta sem motivo e uma angústia fria vai paralisar o peito logo pela manhã. Eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos, ela estava falando de você? Você sente esse aperto no peito que os médicos chamam de ansiedade, mas que parece que a alma quer sair do corpo? Você deita na cama exausto, o corpo pede descanso, mas a cabeça não desliga, repassando problemas que nem existem ou remoendo o passado? Você sente que o mundo ficou rápido demais, barulhento demais e que a sua paciência acabou? Minha bisavó sabia. Há 40 anos, ela viu a doença da pressa chegando. Ela viu que os netos e bisnetos dela viveriam em uma época de fartura de coisas, mas de miséria de alma, e ela não nos deixou desamparados. Dentro daquela caixa, ela deixou a arma para combater esse mal. Não é um remédio tarja preta que te dopa, te deixa sem memória e faz você viver como um zumbi. É uma receita antiga, um chá do sossego, feito com 2 plantas sagradas que a ciência moderna hoje admite. Elas têm o poder de desligar o medo no cérebro, mas preste muita atenção. Não adianta correr para a farmácia ou para a casa de ervas agora, porque no caderno havia um aviso grifado em vermelho, um erro que todo mundo comete e que transforma esse remédio em veneno. Ela escreveu com força no papel: "O fogo mata o espírito do sono." Se você preparar do jeito errado, como todo mundo faz fervendo a água, não vai funcionar. Neste vídeo, eu vou abrir o caderno da vó Ana para você, página por página. Vou te revelar a receita exata da maceração a frio que cura a insônia rebelde. Vou te ensinar a oração do silêncio, a reza específica que ela deixou para acalmar a mente quando o pânico ataca. E no final, vou ler a última página, o aviso assustador sobre o veneno branco, que ela disse que estaria na mesa de todo brasileiro em 2025 e que está destruindo seus nervos sem você saber. Feche a porta. Aumente o volume. O que eu vou te contar agora ficou guardado por 4 décadas. E chegou a hora de você saber. Para você entender o poder dessa receita, preciso te contar quem era a vó Ana. Ela era o que chamavam antigamente de rezadeira de mão cheia. Morava no interior de Santa Catarina, numa casa de pau a pique, onde o relógio era o sol e o calendário era a lua. Naquela época, as doenças eram outras. Era o quebranto, a espinhela caída, o vento virado. Não existia essa epidemia de nervosismo que vemos hoje. Mas vó Ana tinha um dom. Ela dizia que quando rezava, conseguia ver a sombra que se aproximava das gerações futuras. Ela olhava para os netos correndo no terreiro e dizia: "Pobrezinhos, vão ter máquinas que falam, mas não vão ter com quem conversar.
Vão ter luz a noite toda, mas não vão conseguir fechar os olhos. Ela passou os últimos 10 anos da vida dela testando misturas. Ela ia para a mata fechada, colhia cascas, raízes, flores. Ela testava nela mesma, testava nos vizinhos que chegavam com batedeira no coração. Ela percebeu que os chás comuns, como a camomila e a erva doce, já não faziam efeito para aquele novo tipo de nervosismo que estava nascendo, um nervosismo que vinha da alma, não do estômago. Era preciso algo mais forte, algo que agisse lá no fundo onde o medo mora. E foi assim que ela chegou à formulação que está na página 7 do caderno. Quando abrimos o caderno nessa página, o título era A Cura para os Nervos Abalados e o Sono Perdido. O segredo dela eram 2 ingredientes sagrados, coisas que a terra dá, mas que a gente esqueceu como usar corretamente. O primeiro ingrediente é a casca de uma árvore que parece que está sempre dormindo, o mulungu. Mas cuidado, não é qualquer mulungu. E não é aquele pó comprado em cápsula que muitas vezes misturam com farinha. É a casca da árvore, tirada em lascas grossas. Vó Ana escreveu no caderno: a árvore do mulungu não segura as folhas no inverno. Ela se despe, ela sabe a hora de parar. E é isso que ela ensina para o corpo humano, a hora de parar. Hoje, décadas depois, os cientistas estudaram o mulungu e descobriram que ele tem substâncias chamadas alcaloides, que agem no nosso sistema nervoso quase igual aos remédios calmantes fortes, mas sem viciar. Minha bisavó não sabia o nome alcaloide, mas ela sabia que, se fervesse a casca, essa força evaporava. O segundo ingrediente é a flor da paixão, a folha do maracujá, a passiflora. Mas aqui tem um segredo religioso que ela deixou anotado. Ela dizia: olhem para a flor do maracujá. Ela tem a coroa de espinhos de Cristo. Ela tem os 3 cravos da cruz. É uma flor santa. Ela serve para acalmar o martírio da mente. A mistura dessas 2 forças, a casca do mulungu e a folha do maracujá, cria o que ela chamava de o manto de silêncio. Mas, como eu disse, o segredo está no como fazer. Se você fizer um chá comum, fervendo água e jogando em cima, vai funcionar muito pouco. O segredo da vó Ana, guardado na caixa de 1985, é a maceração a frio. Você vai precisar de paciência. A cura da ansiedade começa na paciência de preparar o remédio. O processo é um ritual. Você pega uma colher de sopa das cascas de mulungu e uma colher das folhas de maracujá secas. Você coloca isso em um copo de água em temperatura ambiente, água fresca, filtrada. Não aqueça. Não use água morna. Tampe esse copo com um pires ou um pano limpo e deixe ele dormir. Ele tem que passar a noite ali, na água fria, recebendo o sereno ou o silêncio da casa. Pelo menos 8 horas. O que acontece nessas 8 horas? A água vai lentamente, sem violência, puxando a alma da planta. A cor da água vai mudar devagar, ficando um castanho dourado. O remédio vai nascendo no silêncio da noite. De manhã, ou na hora que você for tomar, você coa. Se estiver muito frio onde você mora, você pode apenas amornar levemente, só para tirar o gelo, mas nunca, jamais deixe ferver. Minha prima Mariana, a neta que recebeu a caixa, foi a primeira a testar. Mariana estava vivendo exatamente o que a bisavó previu. Ela tinha síndrome do pânico. Acordava no meio da noite, suando frio, com o coração parecendo um tambor, achando que ia morrer. Ela tomava remédios fortes para dormir, acordava de ressaca, a boca amarga, as mãos tremendo. Ela estava desesperada, achando que ia enlouquecer. Quando Mariana leu a receita, ela decidiu tentar com fé. Ela preparou a maceração a frio, deixou as cascas e as folhas dormindo na água. Na noite seguinte, ela tomou. Ela disse que o gosto era um pouco amargo, gosto de terra, de madeira, de coisa antiga. Mas o que aconteceu depois foi diferente dos remédios de farmácia. O remédio de farmácia apaga você como quem puxa a tomada da parede. Você desmaia, mas não descansa. O chá do sossego da vó Ana foi diferente. Mariana disse que sentiu um peso saindo da nuca. A respiração,
que vivia curta e ofegante, ficou profunda e lenta. Os pensamentos, que pareciam um ventilador ligado no máximo dentro da cabeça, foram diminuindo a velocidade e ela dormiu. Um sono sem sonhos agitados, um sono de criança. No terceiro dia, tomando essa maceração, o tremor nas mãos da Mariana parou. A sensação de perigo iminente, aquele medo de que algo ruim ia acontecer a qualquer momento, desapareceu. Ela me disse chorando: parece que a avó Ana viajou no tempo para colocar a mão na minha cabeça e dizer: calma, minha filha, está tudo bem. Mas a receita não era tudo. O caderno tinha mais, tinha a parte espiritual. Vó Ana sabia que a ansiedade não é só uma doença do corpo, é uma doença da fé. Quando estamos ansiosos, é porque, no fundo, achamos que temos que controlar tudo. Esquecemos que Deus está no comando. Por isso, na página seguinte à receita havia uma oração, a oração do silêncio. Ela instruiu que essa oração deveria ser feita com o copo na mão, antes de beber o primeiro gole, porque a oração direciona a intenção da planta. O remédio cura a química do corpo, a oração cura a agitação da alma. Eu quero que você feche os olhos agora, se puder, e ouça a oração que ela deixou para nós enfrentarmos os dias de hoje. Imagine que você está segurando esse copo agora. A oração dizia assim: Senhor do tempo e do silêncio, vós que, com uma palavra, parastes o vento e acalmastes o mar revolto. Olhai para a tempestade que vive dentro da minha cabeça agora. Meus pensamentos não param, meu coração não descansa, meu medo não dorme. Eu peço, Senhor, não pela riqueza, não pela glória. Eu peço pelo silêncio, que este remédio da terra seja o vosso manto de paz sobre os meus nervos. Desliga o mundo lá fora e acende a tua luz aqui dentro. Tirai de mim a pressa, a agonia do amanhã e o peso do ontem. Fazei-me repousar em vossos braços, confiando que o amanhã pertence a ti e não a mim. Amém. É uma oração simples, mas poderosa. Ela ataca a raiz da ansiedade, a falta de confiança. Quando você reza isso, você entrega o controle. E quando você entrega o controle, o corpo relaxa e o remédio funciona. Agora, eu preciso te contar sobre a última parte do caderno, a parte que nos deixou mais assustados com a visão da minha bisavó. No final do caderno, havia uma página dobrada, quase colada pelo tempo, com o título O Veneno Branco de 2025. Lembre-se, ela escreveu isso décadas atrás, quando a comida era natural. Ela disse: no futuro, o inimigo não entrará com arma na mão. Ele estará na mesa do café, do almoço e do jantar. Ele será branco, doce e atraente. Mas ele é o combustível do medo. Ela estava falando do açúcar refinado e da farinha branca. Vó Ana escreveu: quem tem os nervos fracos, quem treme por dentro, não pode comer o doce da cana refinado. Esse doce fermenta no sangue, agita o espírito e alimenta o nervosismo. Se você quer ter paz, tire o branco da mesa. Hoje, a medicina sabe que picos de glicose e a inflamação causada pelo açúcar estão diretamente ligados à ansiedade e depressão. O açúcar excita o cérebro e depois o derruba, criando um ciclo de pânico. Ela sabia disso sem nunca ter entrado numa faculdade. Ela via que as crianças que comiam muito doce ficavam agitadas, brigonas e depois tristes. Ela sabia que para curar a mente era preciso limpar a boca. Então, o tratamento completo que estava na caixa de 1985 é um tripé de cura. Primeiro, o remédio da terra, mulungu e passiflora, feitos a frio para preservar a alma da planta. Segundo, o remédio da alma, a oração do silêncio para entregar o controle a Deus. Terceiro, a limpeza do corpo, cortar o veneno branco que inflama os nervos. Você pode estar se perguntando: mas onde eu acho esse mulungu? Onde eu acho a passiflora? A boa notícia é que, embora o mundo tenha mudado, a natureza não mudou. Deus deixou a farmácia dele aberta. Você encontra as cascas de mulungu e as folhas de maracujá em qualquer casa de ervas medicinais ou lojas de produtos naturais. É barato,
é acessível. O segredo não é a raridade da planta, é o conhecimento de como usar. Quantas pessoas você conhece hoje que vivem à base de calmantes? Que não conseguem dormir sem uma pílula, que vivem com o estômago embrulhado de nervoso? Talvez seja você, talvez seja seu marido, sua esposa, seus filhos. Minha bisavó, Dona Ana, não conheceu você, mas ela amava você. Ela amava a ideia de que, um dia, os netos e bisnetos dela, e até os estranhos que ouviriam essa história, poderiam encontrar paz. Ela guardou esse segredo numa caixa, lacrou com cera e esperou o tempo certo. O tempo é agora. 2025 chegou na sua vida. Talvez na forma dessa ansiedade que não passa. Não ignore a sabedoria de quem viveu antes de nós. Eles não tinham tecnologia, mas tinham conexão. Conexão com a terra, com o tempo e com Deus. Eu te convido a fazer um teste. Não precisa acreditar cegamente em mim. Acredite na natureza. Procure o mulungu e a passiflora. Faça a maceração a frio hoje à noite. Antes de beber, faça a oração. Desligue a televisão, desligue o celular. Fique em silêncio e veja o que acontece. Se você sentir, nem que seja por 1 minuto, aquela paz antiga, aquele silêncio gostoso de casa de avó no interior, então o caderno cumpriu sua missão. Se essa história e esse segredo tocaram o seu coração, se você sente que precisava ouvir isso hoje, deixe um amém nos comentários. Vamos criar uma corrente de oração e cura aqui. E compartilhe. Não guarde esse segredo numa caixa por mais 40 anos. Tem muita gente sofrendo agora, achando que não tem saída, achando que vai viver ansiosa para sempre. Mande esse vídeo no grupo da família para aquela amiga que vive nervosa. Você pode ser o portador da cura na vida de alguém. E me conta nos comentários. Você sente que o mundo de hoje está deixando as pessoas doentes? Qual é o remédio da sua família para acalmar os nervos? Eu quero ler a sua história. No próximo vídeo, eu vou abrir a página 12 do caderno da vó Ana. Lá, ela fala sobre a garrafada dos 7 dias, para limpar o fígado e desengrossar o sangue de quem comeu tudo errado a vida toda. É uma limpeza profunda que renova as forças. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque você não vai querer perder essa próxima página. Que a paz da vó Ana e a paz de nosso Senhor desça sobre a sua casa e sobre a sua mente hoje. Respire fundo, vai ficar tudo bem. Até o próximo encontro.